Olá, bem-vindos a mais uma dessa nossa análise focada. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental para quem está de olho no serviço público lá em Caxias do Sul ou para quem já está na ativa, né? Opa, olá. Vamos falar do regime disciplinar e dos processos administrativos? É isso? Exatamente. Com base na Lei Complementar 3673 de 98. O foco hoje são os artigos 241 até o 306. A fonte é a própria lei, claro. Perfeito. É um pedaço denso da lei, mas crucial. E a nossa missão aqui é tentar destrinchar essas regras, sabe? O que se espera do servidor, o que acontece se a pessoa sair da linha e como é que a administração faz para apurar tudo isso. Importantíssimo. Para quem está estudando para concurso, então, nem se fala. É matéria quente. Total. Tem que dominar isso. Bom, vamos começar pelo começo, então. Artigo 241. Os deveres do servidor. Isso. A base de tudo, né? Tem os básicos: ser assíduo, pontual, obedecer às ordens desde que não sejam ilegais, claro. Mas olha, tem uns que eu queria destacar: lealdade à instituição, discrição, urbanidade no trato com as pessoas. Essa da urbanidade é essencial, né? Tratar bem o público. Sim, e zelar pela economia de material, conservar o patrimônio público, coisas que às vezes passam batido, mas estão lá na lei. É fascinante aqui, porque esses deveres não são só tipo regras de etiqueta. Eles são um alicerce para garantir que o serviço público funcione bem, sabe? Com eficiência, dentro da lei, com moralidade. E passa confiança para a sociedade também, imagino. Exatamente. A lealdade, por exemplo, não é só ser fiel ao chefe. É ser leal ao interesse público que aquela instituição representa. A discrição protege informações importantes. A urbanidade, como você falou, o bom atendimento. E o zelo com dinheiro público nem se fala. É a ética na prática. Para quem estuda, então, a dica é entender a lógica por trás de cada dever, não só decorar a lista. Perfeito. Entender o porquê. E tem um detalhe no finalzinho do 241 que me chamou a atenção. O parágrafo único fala da corresponsabilidade do chefe. Se ele sabe de algo errado do subordinado e não faz nada para apurar, ele pode responder junto. É isso aí. É um ponto-chave. Evita a omissão, né? A hierarquia não é só para mandar, é para fiscalizar também e garantir que as coisas andem certo. Responsabilidade compartilhada. Faz sentido. Bom, se de um lado tem os deveres, do outro tem o artigo 242, as proibições. E essa lista, olha, é grande. Ah, essa é extensa mesmo. Tem as clássicas, né? Ausentar-se sem permissão, recusar fé a documento público, usar o cargo para se beneficiar. Receber propina, vantagem indevida, essas coisas que a gente já espera. Mas tem umas ali que talvez peguem o concurseiro de surpresa. Você não acha? Com certeza. Quais você destacaria? Olha, tem várias, sobre atividades privadas. Tipo, é proibido participar da gerência ou administração de empresa privada que contrate com o município. Ou ser procurador de terceiros na repartição. Até exercer o comércio é proibido, exceto como acionista ou cotista sem poder de gerência. Sim, esses incisos 21 a 24 são bem específicos e tem a exceção do parágrafo único para cooperativas e entidades de classe, né? Isso, mas a regra geral é bem restritiva. Parece que a ideia é fechar qualquer brecha para conflito de interesse, né? Totalmente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a administração quer garantir a imparcialidade, que o servidor esteja focado no interesse público e não no próprio bolso ou de amigos, de forma direta ou indireta. Mesmo que seja fora do horário de serviço. Exato. Algumas proibições valem mesmo fora do expediente, porque a imagem de isenção do servidor e da administração precisa ser preservada ao tempo todo. Isso é fundamental. E sim, costuma cair bastante em prova. O limite é entre a vida privada e a função pública. Entendi. E falando em limites, a lei entra na acumulação de cargos, artigos 243 a 246. A regra geral, que vem lá da Constituição, é que não pode acumular cargo público remunerado. Certo.
Vedação como regra. Mas aí vem as exceções, também seguindo a Constituição. A Lei de Caxias permite, no parágrafo 1º do 243, 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, E o ponto crucial sempre é a compatibilidade de horários, né? que tem que ser comprovada, sempre. Sem isso, não pode. E as consequências se a pessoa acumular ilegalmente? O artigo 246 é importante aqui. Sim, muito importante. Ele faz uma distinção que é, assim, vital. Se o servidor acumulou de boa fé, talvez não sabia, interpretou errado, ele é notificado e tem que escolher um dos cargos. Tranquilo, resolve. Mas, Mas atenção aqui, pessoal que está estudando. Se ficar provada a má-fé, a intenção clara de burlar a regra, aí a coisa complica. Perde os 2 cargos e ainda tem que devolver o que recebeu indevidamente do cargo que acumulou ilegalmente. nossa, pesado, perde tudo e ainda paga? Exato. Essa diferença entre boa-fé e má-fé é um conceito-chave no direito administrativo, com impacto prático enorme. Fiquem ligados nisso. Anotado. Então, deveres, proibições, acumulação. Mas e se o servidor pisar na bola? Aí entram as responsabilidades. Artigos 247 a 252. A lei fala em 3 tipos, né? Civil, penal e administrativa. Isso. Vamos lá. A responsabilidade civil, artigo 248, é quando a conduta do servidor causa prejuízo financeiro, seja para o município, seja para um terceiro. Aí ele pode ter que indenizar, tirar do bolso. Ok. E a penal? A penal, artigo 249, surge se o que ele fez for considerado crime ou contravenção pela lei penal. Aí responde na justiça criminal. E a administrativa? E a administrativa, artigo 250, é a que nasce aqui dentro do próprio estatuto. É a consequência por descumprir um dever funcional ou violar uma proibição da lei. É a falta funcional, digamos assim. Certo. E aqui é onde fica realmente interessante. Essas responsabilidades, elas se somam, uma coisa leva a outra. Olha, a regra geral, artigo 251, é que elas são independentes. Um mesmo ato pode gerar as 3. Um processo administrativo, um processo penal e uma ação para cobrar o prejuízo. E as punições podem se acumular, sim. Ah, então a pessoa pode ser punida administrativamente, condenada criminalmente e ainda ter que pagar indenização, tudo pela mesma coisa? Pode. Mas tem uma conexão importante, que é crucial para a segurança do servidor e cai muito em prova. É o artigo 252. Se lá na esfera criminal, o juiz absolver o servidor negando que o fato aconteceu ou dizendo que não foi ele o autor? Tipo, prova que ele era inocente mesmo. Exato. Negativa de fato ou de autoria. Nesses casos específicos, essa decisão penal tranca a punição administrativa. Impede que ele seja punido administrativamente por aquele mesmo fato. É uma exceção importante à independência das esferas. Entendi. Faz sentido para não ter uma contradição absurda, né? Justamente, garante uma certa coerência. Ok. Então a responsabilidade administrativa vem do estatuto. E quais são as penas possíveis dentro dessa esfera administrativa? Agora a gente entra nas penalidades mesmo, artigos 253 a 266. Exatamente. O artigo 253 lista as penas em ordem de gravidade. É uma escala. Começa leve. Advertência, que, segundo o parágrafo 3º, pode até ser verbal para faltas bem leves, tipo uma chamada de atenção. E depois? Depois vem a repreensão, artigo 254. Essa é sempre por escrito. Cabe quando o servidor descumpre um dever ou é reincidente em falta que já levou advertência, ou tem um procedimento inconveniente, como diz a lei. Subindo na escala. Temos a suspensão, artigo 255. Essa já dói mais. Afasta o servidor do trabalho sem receber salário. Pode ir até 60 dias no máximo. Geralmente aplicada para faltas mais graves, intencionais, violação de proibições importantes ou reincidência em repreensão. E tem aquela conversão em multa, né? Tem sim. O parágrafo 1º do 255 permite que, por conveniência do serviço, a suspensão seja convertida em multa.
O servidor paga 50% do salário por dia de suspensão, mas continua trabalhando. Às vezes é melhor ter o servidor ali do que afastado. Faz sentido. E tem uns casos específicos para suspensão também, né? Atestar falsamente hora extra, recusar serviço extra sem justificativa. Isso, o parágrafo 2º traz esses exemplos. E as penas mais pesadas, além da suspensão. Aí temos a destituição de função gratificada, artigo 256. Isso é para quem ocupa uma função de chefia ou confiança e comete certas faltas, tipo falta de exação, que é não cumprir o dever com zelo, com cuidado, ou ser negligente ao apurar falta de um subordinado. Perde a função, mas não necessariamente o cargo efetivo. Ah, entendi a diferença. E as que tiram o servidor de vez? São as penas expulsoras. A principal é a demissão, artigo 257. Essa desliga o servidor do cargo. As causas são graves: indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada, abandono de cargo. Abandono de cargo. Atenção aqui, concurseiros, qual o prazo mesmo? Mais de 30 dias consecutivos de ausência injustificada. Esse prazo é clássico de prova. E tem a ausência excessiva também, né? Tem. Mais de 60 dias interpolados durante o ano, também sem justificativa. Além disso, demissão por lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio, corrupção ou a violação daquelas proibições mais sérias que a gente viu no 242, como improbidade, acumulação ilegal de má-fé. A lista no 257 é longa e detalhada. E eu vi que tem uma demissão a bem do serviço público. Qual a diferença dessa para a demissão normal? Parece pior. Parece bem pior. E a demissão a bem do serviço público, artigo 258, é tipo uma demissão qualificada, aplicada para as infrações consideradas ainda mais reprováveis, como aquelas dos incisos 8 a 14 do 257, improbidade, corrupção, lesão grave, e também se a condenação criminal for a pena de reclusão. E o que ela tem de pior? A consequência extra lá no artigo 266. Além de perder o cargo, essa demissão gera indisponibilidade dos bens, a obrigação de ressarcir o erário e, o mais impactante, impede a pessoa de voltar para o serviço público municipal por, no mínimo, 5 anos. É uma mancha bem séria no histórico. Nossa Senhora! E para quem já saiu? Aposentado ou indisponibilidade? Para eles também tem punição, caso se descubra uma falta grave cometida quando estavam na ativa ou se aceitarem cargo ilegal depois. São a cassação de disponibilidade, artigo 259, e a cassação de aposentadoria, artigo 260. Perdem o benefício. Caramba, é um leque bem amplo de consequências. E como é que a autoridade decide se aplica uma advertência, uma suspensão ou uma demissão? É meio subjetivo. Não deveria ser. O parágrafo 1º do artigo 253 dá as diretrizes. Tem que analisar a natureza e a gravidade da infração, claro. Os danos que ela causou para o serviço, as circunstâncias que podem agravar ou atenuar a falta e os antecedentes do servidor, a ficha funcional dele. Ah, então se é a primeira vez, se não causou muito dano, pode ser mais leve. Exato. A decisão tem que ser proporcional e, muito importante, fundamentada. A autoridade tem que explicar por que aplicou aquela pena específica. Não é uma escolha de cabeça. Isso levanta uma questão importante sobre a proporcionalidade, né? Tem que haver um equilíbrio. Com certeza. E essas punições, elas valem para sempre? Ou a administração tem um prazo para agir? Existe prescrição? Existe sim. Fundamental isso. Artigo 263. Os prazos variam conforme a pena. 1 ano para advertência ou repreensão, 2 anos para suspensão ou multa, 3 anos para destituição de função e para demissão por abandono ou ausência excessiva, e 4 anos para os outros casos de demissão e cassação. 4 anos para as mais graves, então. Isso. E um detalhe crucial: a contagem desse prazo é interrompida quando se instaura o processo administrativo disciplinar, o PAD. Começa a contar de novo depois. Ah, então não é só deixar o tempo passar. Não mesmo. E outra coisa, se a falta também for crime, o prazo de prescrição que vale é o da lei penal, se ele for maior que o administrativo. Prescrição é outro tópico que despenca em concurso. Bom saber. E quem é que tem o poder de aplicar essas penas? É qualquer chefe? Não.
A competência está definida no artigo 264. O prefeito pode aplicar todas as penalidades. Já os secretários municipais e diretores de órgãos, eles podem ir até a suspensão de 30 dias ou a multa equivalente. Penas mais graves que isso, só o prefeito. Entendi a hierarquia aí. E tudo isso fica registrado onde? No assentamento individual do servidor, na ficha funcional dele. Artigo 265. Fica lá o registro da punição. Ok, acho que cobrimos bem essa parte da conduta e das penas. Mas agora a pergunta é, como é que a administração chega à conclusão de que alguém deve ser punido? Como funciona essa apuração toda? Boa. Agora a gente entra na segunda grande parte da nossa conversa. Os procedimentos de apuração. Sindicância e processo administrativo disciplinar. O famoso PAD. Artigos 267 a 306. O coração do sistema, então? Exatamente. É aqui que o devido processo legal administrativo acontece na prática. O artigo 267 já começa dizendo que a autoridade tem o dever de apurar qualquer irregularidade que chegue ao conhecimento dela. Não pode simplesmente ignorar. Mas tem que garantir a defesa, né? Sempre. O mesmo artigo 267 já fala, assegurada ao acusado a ampla defesa. E as denúncias para serem apuradas precisam ser identificadas, por escrito ou reduzidas a termo, como diz o artigo 268. Denúncia anônima, em regra, não instaura processo direto, mas pode motivar uma investigação preliminar. E a lei fala em sindicância e PAD. Qual é a diferença principal entre os dois? Na prática, para que serve cada um? Ótima pergunta. A sindicância, que está ali nos artigos 275 a 277, é um procedimento mais simples, mais rápido, quase uma investigação preliminar. Para que exatamente? Ela serve para duas coisas principais. Primeiro, para apurar se uma irregularidade realmente aconteceu ou quem foi o autor, quando isso não está muito claro. Segundo, ela pode ser usada para apurar faltas mais leves, aquelas que levariam no máximo a uma advertência ou repreensão. E como ela funciona? É conduzida por um único servidor ou uma comissão pequena. O prazo para apresentar o relatório é curto, só 10 dias úteis, e o resultado pode ser o arquivamento, se nada for comprovado, a aplicação direta de uma pena leve, se for o caso, ou, se a falta for mais grave, a sindicância recomenda a abertura de um PAD. Entendi. A sindicância é meio que um filtro ou um processo para coisas menores. E o PAD? O processo administrativo disciplinar, o PAD, que começa a ser detalhado no artigo 278, aí sim é o processo completo, formal, obrigatório para apurar as faltas que podem levar às punições mais severas. Quais? Suspensão por mais de 30 dias, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição de cargo em comissão. Isso está no artigo 270. Para essas penas, não dá para aplicar direto, tem que ter o PAD. E ele é mais complexo, imagino. Bem mais. Ele é conduzido por uma comissão processante, com 3 servidores estáveis, importante isso, para dar mais garantia de isenção e um deles tem que ser bacharel em direito. Isso está no 278. Tem regras para evitar que parentes ou subordinados do acusado participem da comissão para não ter conflito de interesse. Artigo 280. É um processo pensado para garantir mais defesa. Antes de entrar nos detalhes do PAD, tem uma medida que pode acontecer no meio do caminho, né? A suspensão preventiva. Artigos 272 a 274. O que é isso? Ah, bem lembrado. A suspensão preventiva é uma medida cautelar, não é punição. A autoridade pode decidir afastar o servidor do cargo por até 60 dias e pode prorrogar por mais 30 se achar que ele solto ali, trabalhando, pode atrapalhar a investigação, sabe? Coagir testemunha, sumir com prova. Mas ele fica sem salário nesse período. Fica afastado, mas a questão do salário é garantida depois. O artigo 273 é claro, se no final do processo ele for absolvido ou punido só com advertência ou repreensão, ele recebe todo o dinheiro daquele período que ficou afastado e o tempo conta normalmente para aposentadoria, férias, tudo. Ah, bom. E se for punido com suspensão mesmo? Aí ele recebe a diferença se o tempo da preventiva foi maior que o da pena final. Ou seja, ele não tem prejuízo financeiro por causa da preventiva em si. É uma garantia importante para o servidor. Ok. Faz sentido ser cautelar e não punição antecipada. Voltando ao PAD, então. Quais são as fases dele? Como ele se desenrola?
O artigo 284 organiza bem. São 3 fases principais. Primeiro, a instauração. É quando sai o ato oficial, a portaria, que cria a comissão e diz o que vai ser apurado. Segundo, o inquérito administrativo. Essa é a fase mais longa, onde tudo acontece. Tem a instrução, que é a coleta de provas, ouvir testemunhas, tem a defesa do servidor e termina com o relatório da comissão. E terceiro, o julgamento. É a decisão final da autoridade sobre o caso. Ok, vamos desempacotar as fases. O inquérito parece ser um momento chave para a defesa, né? O que acontece ali? Quais os direitos de quem está sendo acusado? Totalmente. É no inquérito que a ampla defesa e o contraditório realmente se manifestam. O servidor é formalmente citado, artigo 286, tem que receber um documento oficial dizendo do que está sendo acusado para poder se defender. A lei detalha as formas de citação para garantir que ele seja encontrado, pessoalmente, por hora certa, por correio, até por edital, se não for achado. E se ele não aparecer mesmo citado? Aí acontece a revelia, artigo 287. O processo continua sem ele, mas atenção, a comissão tem que nomear um defensor dativo, geralmente um servidor que seja advogado ou bacharel em direito para fazer a defesa dele. Ninguém fica sem defesa. Entendi. E quais são os direitos de defesa durante o inquérito? São vários. Artigo 288. O acusado ou o defensor dele, que ele pode contratar ou pode ser o dativo, tem o direito de acompanhar todas as fases do inquérito, de pedir diligências, tipo solicitar uma perícia, um documento, pode arrolar testemunhas de defesa, a lei fala em até 5. E sobre as testemunhas? Elas são obrigadas a ir? Como funciona isso? Servidor público que for chamado como testemunha é obrigado a comparecer, tá no 289. Se for alguém de fora da administração, a comissão notifica. Se a pessoa se recusar sem um motivo justo, a comissão pode até pedir ajuda da autoridade policial para que ela seja ouvida. Nossa! E tem regras para a oitiva. Primeiro ouvem as de acusação, depois as de defesa. O acusado pode contraditar a testemunha, ou seja, questionar se ela tem algum interesse no caso, e pode até ter a acareação, que é colocar frente a frente testemunhas que deram depoimentos muito diferentes. Tudo isso para buscar a verdade. Parece um mini julgamento mesmo, bem detalhado. É bem formal, sim. O objetivo é esse. Depois de ouvir todo mundo, juntar documentos, fazer perícia se precisar. O que a comissão faz. Quando a comissão acha que já coletou tudo, ela declara encerrada a instrução. Aí ela intima o servidor ou o defensor dele para apresentar a defesa escrita. O prazo é de 10 dias ou 20 se tiver mais de um acusado no mesmo processo, artigo 294. E essa é a chance final de argumentar? É a grande oportunidade de rebater ponto por ponto tudo que foi levantado contra ele, analisar as provas, apresentar os argumentos finais. É uma peça fundamental. E depois da defesa escrita? Aí a comissão tem 10 dias para fazer o relatório final, AFT 295. Esse relatório é a conclusão da comissão. Nele, eles têm que analisar tudo. As acusações, as provas que foram produzidas, os argumentos da defesa. E aí eles propõem uma solução. Ou a absolvição, se acharem que não há provas ou que a conduta não foi irregular, ou a punição, indicando qual pena eles acham que cabe ali. Mas eles só propõem, não decidem. Exato. O que é fascinante aqui é essa separação. A comissão investiga, analisa e opina tecnicamente, mas o julgamento final não é dela. E quem julga, então? E em quanto tempo? O julgamento é feito pela autoridade que instaurou o PAD, geralmente o secretário ou o prefeito, dependendo da gravidade. O prazo é de 15 dias depois de receber o relatório da comissão, art. 297. E essa autoridade tem que seguir o relatório da comissão? Não necessariamente. Ela pode decidir diferente, tanto para absolver, quanto para punir mais ou menos do que a comissão sugeriu. Mas, qualquer que seja a decisão, ela tem que ser fundamentada, tem que explicar por que decidiu daquele jeito, especialmente se for diferente do relatório. E aí sai o ato final,
de punição ou absolvição. Isso. E se a decisão for pela culpa, e a conduta também parecer crime, a autoridade tem que comunicar à polícia ou ao Ministério Público. Artigo 298. Entendi o fluxo. Todo esse rito, né? Citação, defesa, provas, relatórios, julgamento. Exatamente. Visa garantir que a decisão não seja arbitrária, que o servidor tenha tido todas as chances de se defender. É a materialização do devido processo legal dentro da administração. Para quem estuda, é vital entender não só as etapas, mas o porquê delas, justiça e segurança jurídica. A lei ainda traz um procedimento um pouco diferente para o abandono de cargo e ausências excessivas, né? Artigos 302 a 304. O que muda? É mais direcionado. Começa com o chefe imediato percebendo as faltas e comunicando o RH. Geralmente rola uma sindicância antes para confirmar as faltas, tentar entender o motivo às vezes, pode ser doença, força maior, coação. O PAD depois segue o rito normal, mas o foco é comprovar a ausência injustificada e a intenção, o ânimo de abandonar o cargo. E tem aquela curiosidade do servidor poder continuar trabalhando a título precário. Tem sim, parágrafo único do 304. Se a autoridade permitir, ele pode continuar em exercício enquanto o processo corre. É um pouco diferente. A ideia é investigar bem a situação do absenteísmo antes de aplicar a demissão, que é a consequência quase certa se confirmado o abandono sem justificativa. Certo. E para fechar o ciclo, depois que o processo acabou, a decisão foi tomada, transitou em julgado administrativamente, ainda tem como mexer nisso se surgir uma prova nova, por exemplo? Tem uma última porta, mas bem estreita. A revisão do processo. Artigos 305 e 306. Atenção, não é um recurso normal, tipo uma apelação. É excepcional, então. Muito. Só pode ser pedida uma única vez, a qualquer tempo, e só em situações bem específicas. Se a decisão foi claramente contra a letra da lei ou contra as provas que já estavam no processo, erro de julgamento claro, se a decisão se baseou em depoimentos ou documentos que depois se provaram falsos, ou o caso que você mencionou, se surgirem provas novas que não eram conhecidas na época, que mostram a inocência do servidor ou uma circunstância que justificaria uma pena mais leve. E ela suspende a pena enquanto é analisada? Não. A revisão não tem efeito suspensivo. E muito importante, ela nunca pode piorar a situação do servidor. Só pode manter a decisão, diminuir a pena ou absolver. Entendi. É uma chance de corrigir um erro grave, uma injustiça, não de rediscutir tudo de novo. Exatamente essa a ideia. Um mecanismo de segurança extremo. Ufa! Acho que demos uma boa varrida nesses artigos, hein? Recapitulando rapidinho. A gente viu os deveres, o que não pode fazer, proibições, as responsabilidades civil, penal e administrativa. A escala toda de penalidades, desde a advertência até a cassação de aposentadoria. E os procedimentos para apurar tudo isso. A sindicância, mais simples, e o PAD, bem detalhado, cheio de garantias. E ainda a revisão como último recurso. Para quem está na batalha do concurso, entender essa estrutura, deveres, proibições, penas, prazos de prescrição, fases do PAD, é, assim, essencial. Não tem como fugir. Sem dúvida. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para mim, fica claro que o serviço público exige um padrão alto de conduta, de responsabilidade. A lei está aí para dizer o que se espera e o que acontece se não cumprir. Mas também cria todo um sistema para que essa apuração seja justa, né? Protegendo o interesse público, mas também os direitos de quem está sendo acusado. É um equilíbrio delicado. Exato. É isso. Bom, acho que conseguimos destrinchar bem essa parte da lei. Com certeza. E para deixar aquela provocação final para reflexão, a gente viu que a lei detalha muitos procedimentos para depois que a falta acontece, para apurar e punir. Mas será que não poderíamos pensar mais em mecanismos preventivos? Como assim? Fortalecer uma cultura de ética e responsabilidade antes que a infração ocorra. Talvez com mais treinamento contínuo sobre ética, canais mais fáceis para tirar dúvidas sobre conduta, ou até sistemas de gestão que valorizem e reconheçam quem age certo, sabe? Agir proativamente para nem precisar chegar no PAD. Fica aí a reflexão. Como complementar a disciplina com a prevenção?